Muito bom dia para você que está chegando aqui. Seja bem-vindo. Faça uma excepcional quarta-feira. Que Deus te abençoe. Que o seu dia seja um dia de vitória. Que Deus ele guarde você, te proteja. Que você inicie o seu dia da melhor maneira possível, que é alimentando. Não apenas o teu corpo, mas principalmente o teu espírito, a tua mente. Eu sou o Marcos Bulhões e você é o meu convidado para a nossa live cafeína, para a gente se alimentar daquilo que de fato nos levanta, que é o nosso espírito. Então seja muito bem-vindo, deixe o seu bom dia. O tema da nossa live de hoje é não tenha medo. O medo ele paralisa, o medo ele congela, o medo ele muda o teu estado emocional ao ponto de que os seus receptores eles entendem que você está sob ataque. E sob ataque falta sangue na cara. Por quê? Porque as pernas tremem, os braços tremem, o teu organismo ele entra num processo de sobrevivência, luta e fuga, e as decisões são difíceis, como a concentração, como o foco sanguíneo do teu organismo, através ali do seu sistema límbico, vai para as pernas e braços, até o seu intelecto, teu raciocínio, ele fica difícil. Não sei se você sabe disso, mas a máquina que nós temos, que é o nosso corpo, ele é muito inteligente. E o medo ele afeta diretamente as suas decisões, uma vez que o seu sangue ele está focado em braço e perna para você lutar ou correr. O teu cérebro ele já não consegue processar, você tem um congelamento racional e através desse momento é muito difícil reagir. Esses medos eles acontecem tanto através da via real, no sentido daquilo que você vê, um cachorro corre atrás de você, tu escuta o estampido de um disparo, você é fechado no trânsito, ou através do aspecto emocional. Então, através do aspecto emocional, dívidas, inseguranças, medo de rejeição, ser traído, as tragédias que se passam naturalmente, e esses medos eles tendem a roubar de você a capacidade e o poder de tomada de decisão. A partir desse momento, então, eu aprendo que dentro desses sentimentos, e principalmente da emoção, que é o medo, a palavra de Deus ela nos ajuda. Afinal de contas, há uma palavra que se repete diversas e infinitas vezes nas escrituras, que é não temas. E eu me pergunto, por que não temer? Não sei se você também já se fez essa pergunta. Você que é novo aqui na live, inclusive, escreve aí no comentário, sou novo, para eu poder receber você aqui com honra. Você que já é veterano aqui, dê bom dia pra galera. Isso. E aí eu fico me perguntando, caraca, pô, como assim não tema? Se nós passamos por dificuldades, se de fato existem coisas que fogem aí a nossa decisão, como não temer? E aí a palavra vai nos dar diversas lições para como não temer. Então seja bem-vindo você que é novo aqui. Tem uma galera que está chegando agora. A Rafa Gomes, seja muito bem-vinda, Rafa. O Ebert, seja bem-vindo, Ebert. A Zandra já é veterana aqui, tamo juntos, Zandra. A Poliana é nova, muito bom. Então sejam bem-vindos. E pra gente começar, escreva aí nos comentários, eu não vou temer. Isso, eu não vou temer. Eu não sei por aquilo que tu tá passando, né? Mas Deus, ele sabe. E se Deus, ele sabe, é exatamente por isso que você tá aqui, certo? Eu não acredito em coincidências, não acredito em que o universo ele sincroniza as paradas e etc. Essa não é a minha crença, tá? E você acredita no que, Boris? Eu acredito numa coisa chamada vontade de Deus, vontade soberana de Deus. E essa vontade soberana de Deus coloca você no lugar certo, coloca você no ambiente certo, com as pessoas certas, e é exatamente por isso que você está aqui. Então essa palavra que Deus ele nos dá, a oportunidade da gente meditar, aprender e sair alimentado,
é exatamente aquilo que é a vontade soberana. Você precisava escutar e Deus, ele quer te falar. Você precisava ouvir e Deus, ele vai revelar a você. Então seja muito bem-vindo, pegue papel, pegue caneta. Eu quero, nessa manhã, aprender juntamente com você em uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 8. A gente vai ler aqui, ó, 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 8. Você que é novo, se você nunca leu a tua Bíblia, fica tranquilo, que aqui você vai aprender do zero. É exatamente esse o intuito. Fechou? Você é neto do pastor Alexandre Bulhões, sou fã desse pastor. Não, amiga. O meu vô morreu na sarjeta, literalmente, né? Meu vô morreu, meu vô por parte de pai, ele era alcoólatra, morreu quando meu papai era bebezinho, e o meu vô por parte de mãe, ele foi executado porque ele era traficante. Essa é a parada. Como assim, Bulhões? Você nunca me contou isso? Essa é a realidade, galera. Tipo, minha família inteira não vim de berço de ouro na frequência humana, não. Eu nasci, minha mãe pegou eu, levou para um barraco de madeira, que o chão era barro, botou um tapete no barro para eu deitar, ergueu umas madeiras, botou ali plástico nas madeiras para não entrar o vento, madeirite, na verdade, e foi assim que eu nasci. Ô, Bruno, essa história não é triste? Jesus, ele também nasceu dentro de circunstâncias humildes, simples. Só que a grande questão não é como você nasce, é como você finda. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, se biologicamente, se na linhagem aqui humana, eu realmente não tive berço de ouro, e espiritualmente sim, porque sou filho do Senhor, sou herdeiro de Deus. Assim como você que está aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, bora para cima. Tema da nossa live, não tenha medo. Diz assim as escrituras, galera, essa palavra é linda. Então, venha aqui, ok? Que Deus, ele tem algo muito especial. Já estou arrepiado, eu nem comecei a ler. Diz assim as escrituras, tá? O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares do tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Isso daqui é uma realidade que a gente poderia colocar aqui de cerco. Então, os inimigos estavam armando um cerco para atacar Israel, e os inimigos estavam com uma estratégia de destruir ao povo de Deus. Quando a gente vai aplicar essa palavra na tua vida, o que nós levamos em consideração? E aqui é uma dica para você que está começando a fazer o devocional, para você que está começando a ler, é entender quem você é no contexto. Então, se você é escolhido, você precisa entender que Deus está falando com você no sentido de que o seu adversário, o seu inimigo, nós temos 3 inimigos, nós temos, através da frequência espiritual, o nosso inimigo, que é Satanás. Nós temos, na frequência humana, o nosso inimigo, que são os perseguidores, os adversários. E nós temos um grande inimigo, que é a nossa natureza humana, nossa carne. E essa carne é exatamente o que faz você ter pensamentos negativos, a dependência emocional. A nossa carne é o que faz você desenvolver vícios. Nossa carne é o que faz você desenvolver a dependência através da pornografia, a dependência através de qualquer outra substância, seja ela sintética ou não. Então nós temos esses adversários. Dentro desse contexto, você passa a se ver rodeado, cercado, encurralado por esses inimigos. E a partir do momento que você se vê encurralado, o pensamento é um pensamento de derrota dentro de uma frequência humana. E aí você olha para as áreas da sua vida e essas áreas da sua vida dizem o contrário. Porque você começa a enxergar e você fala: poxa, eu vou perder.
Eu vou perder por quê? Porque financeiramente as coisas estão difíceis. Eu vou perder porque emocionalmente eu já estou tomando um pau aqui. Eu vou perder porque os relacionamentos não estão bons. Eu vou perder porque me falta motivação. Vou perder porque me falta resultado. Eu vou perder porque me falta esperança. E aí você começa a olhar para os lados e as áreas da sua vida que em outro momento iam trazer para você esperança, agora parece que não estão trazendo esperança para você. E aí você olha para cá, para lá e fala, cara, agora já era, agora eu vou morrer, agora já era, agora já era. É nesse contexto que essa palavra ela vem de encontro a você. Perfeito. Só que aí, qual que é o segredo? Lê até o final. Até o final. Escreve aí nos comentários. Até o final. Sua vitória pode não estar aqui hoje, mas vai estar um dia. Mas pode ser, não pode ser amanhã, pode ser daqui. Mas no final, você vence. Por quê, bulhões? Porque não é sobre como as coisas começam, é como as coisas terminam. Portanto, continua. Vá até o fim. Não se distrai. Não volta aos velhos hábitos. Você falou que ia, vai. Você falou que ia largar, não volta. Vá até o final. E diz assim, ó. Então, tendo-se turbado com esse incidente, ficando incomodado, o coração da Síria, chamou ele os seus servos, pelo rei de Israel. E respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que fala na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã, uma das cidades próximas. Então enviou lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Presta muita atenção nesse cercaram a cidade. Eu dou um nome a esse contexto de pressão psicológica. E o que é a pressão psicológica? Pressão psicológica é exatamente quando você está cercado. Você tem 5 áreas na sua vida que são cruciais, certo? Você tem a sua área espiritual, a sua área emocional, você tem a sua área financeira, você tem a sua área de mentalidade, você tem a sua área física, certo? Corpo, mente, espírito, emoção e matéria. Matéria, reino natural. Reino material. Dinheiro, patrimônio, finanças, trabalho, emprego e etc. Chega um momento que alguma dessas áreas começam a ser atacadas ou entram em colapso devido à sua falta de responsabilidade. Também não quero ser aqui o papai que passa a mão na cabeça do neném, tá? Então, erros, decisões que você tomou ao longo do tempo trouxeram você a um contexto onde essas áreas estão contra você. Alguns de vocês estão aqui dentro de um equilíbrio. E o que é o equilíbrio, bulhões? Dessas 5 áreas, 2 estão arriscadas, 2 estão bem e uma está mais ou menos. Outros entraram aqui e estão me assistindo em um desequilíbrio. Então, dentro desse equilíbrio, 2 dessas áreas estão bem. Talvez a sua área espiritual vá bem, talvez a sua área financeira vá bem, só que a área emocional, a área da sua mente, a área do seu físico não está legal. Outros já entram aqui extremamente comprometidos, sem grana, sem saúde, sem pensamentos positivos, sem conexão espiritual, e o seu físico foi pro buraco, né? Eu não digo apenas a estética, eu digo a saúde. Então, dentro dessa realidade, nós usamos a palavra cercar. E quando você está cercado, aí é fundamental que você consiga enxergar uma saída. Leandro ele colocou, Bulhões, qual é a área mais importante? Todas essas áreas, elas são importantes. Agora, se você me perguntar qual delas eu preciso focar para que as outras tenham resultado, então, a primeira área que você deve focar é a sua área espiritual. E aí talvez você me pergunte, se você quiser saber, você escreve aí nos comentários por quê e eu vou te contar. Perfeito? Então, se você quer saber qual que é a área que você precisa focar dentro desse contexto, você vai escrever aí nos comentários por quê
E eu vou te contar por que é a área espiritual. Ela é a mais importante dentro do Start. Não que as outras não sejam, tá? Por quê? Porque, vamos lá, nós, seres humanos, trabalhamos com uma matéria chamada motivação. Dentro de um diálogo científico ou comportamental, a motivação ela é promovida através de um neurotransmissor chamado dopamina. Essa dopamina proporciona a você a repetição do comportamento, até que esses comportamentos sejam alojados como hábitos. Uma vez que falte motivação através das vias naturais, relacionamentos, companhia, trabalho, realidade, ou aquilo que você tem como rotina, a vida espiritual é exatamente essa fagulha que se acende e promove a você não desistir. Então, se a sua busca humana não teve êxito, a sua busca espiritual vai ter resultado. E essa busca espiritual tem resultado porque agora você está acessando uma atmosfera super poderosa, que é o agir de Deus na sua vida. Então, através das vias humanas, através das vias naturais, você pode não ter recurso, mas através das vias espirituais você sempre terá recurso, você sempre terá resposta. E hoje você vai aprender que você sempre terá saída. Por quê, bulhões? Seguinte, agora o versículo 15. Só para contextualizar, certo? Uma guerra entre os sírios e os israelitas. O rei da Síria, entendendo que a grande ameaça dentro desse exército era um profeta, ele manda como estratégia de batalha que o seu pelotão vá atrás do profeta, cerque o profeta. E aí você me pergunta, mas por que o profeta? Porque as ideias são mais perigosas do que as lanças, as ideias são muito mais perigosas do que as espadas, as ideias são muito mais perigosas do que as balas, porque a ideia é a prova de bala. Você pode executar o emissor, você pode executar o idealizador, mas dificilmente você vai executar a mensagem. O maior exemplo disso é Cristo, porque mataram Jesus, mas a sua ideia não morreu. E quando Jesus ressuscita, ele traz consigo que essa mensagem ela é eterna. Então, a partir daquele momento, começam a perseguir os portadores da mensagem. E a mensagem se expande. Então, aqui você começa a entender o quão poderosa é uma ideia. O quão poderoso é uma filosofia. Isso liga um alerta. Qual que é a ideia que você tem alimentado na tua cabeça? Qual que é a filosofia que você tem nutrido sobre os seus pensamentos? Como você tem governado os seus pensamentos? Será que o teu pensamento está ligado a minha vida vive em função de eu ter alguém? Perigoso. Porque você se torna dependente de uma só pessoa para que toda uma engrenagem que é a vida tenha sentido. E aí, caso você não tenha aquela pessoa, você perde a motivação para as outras áreas da vida. Não quer mais trabalhar, não quer mais se cuidar, não quer investir em si, não quer crescer mental, espiritual e financeiramente. Então essas filosofias, elas são importantes. Portanto, é fundamental que você adquira uma filosofia de vitória. Essa filosofia de vitória é a filosofia do reino. Twinen, ele colocou, o estoicismo tem me ajudado bastante como filosofia de vida. E é o que eu sempre digo aqui. O que me ajudou a passar momentos de dificuldades foi o pensamento estoico, quando eu aprendi o estoicismo. O que mudou a minha vida foi quando eu entendi a graça. Por quê? Porque o estoicismo me dá um modelo de vida na qual eu consigo enxergar que as coisas não são pessoais, certo? Não é sobre mim, é comigo. Eu não sou, eu estou. Agora, a graça de Deus, ela me transborda, por quê? Porque eu entendo o meu propósito. E eu não estou aqui por acaso. Eu não nasci porque o método contraceptivo do meu pai e da minha mãe deram errado. Você não está aqui porque as coisas fugiram do controle. Você está aqui por quê? Porque Deus ele tem um plano a você, ele trouxe você à vida.
certo? E a partir do momento que Deus ele traz você à vida, existe um projeto sobre você, existe um propósito sobre você. E a partir desse momento você entende a essência da vida humana. Jesus ele ama você, então você é pleno em amor e através disso você consegue amar. Perfeito? Então, dentro desse contexto, agora, os sírios eles vão em busca de sequestrar o profeta. E aí o versículo 15 diz assim, ó, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu senhor, o que vamos fazer? Talvez exatamente a sua pergunta, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer se eu já estou beirando os 40 e eu não consegui ficar rico? O que eu vou fazer se eu já estou beirando os 30 e eu não consegui amar ninguém de verdade? O que eu vou fazer se eu não conseguir realizar nenhum dos meus sonhos? O que eu vou fazer se eu não consigo ter êxito na minha vida emocional, na minha vida profissional? O que eu vou fazer se os problemas eles têm aumentado, se as áreas da minha vida estão sendo atacadas? O que vamos fazer? O desespero, ele não é o excesso de problema. O desespero é a ausência de esperança. O antônimo de esperar é desesperar. Então, quando não há mais esperança, você se desespera. E a pressão psicológica, ela promove que através do desespero você tome decisões fixas por conta de problemas passageiros. Esse é um problema. Porque você acaba congelando estados. Vamos supor que você está me assistindo aqui e você passe por um problema financeiro. É passageiro. Quando você congela aquilo, você passa a alimentar uma crença de não merecimento. E essa crença de não merecimento faz com que você enxergue que você não é merecedor de prosperar, por exemplo. Quando você está enfrentando uma dependência emocional, você está passando por uma dependência. Você não é um dependente. Então, cuidado a congelar momentos. Cuidado a congelar experiências. Quando você vence, não significa que você é perfeito. Quando você perde, não significa que você é insignificante. Não há bem que sempre dure, nem há mal que nunca acabe. Entender a mecânica da vida, sobretudo, é não se render a momentos tanto quanto bons, quanto ruins. Então, se você tem vencido, não significa que você é imbatível. E se você tem perdido, não significa que você é derrotado. A mecânica da vida vai abordar para você momentos. Esses momentos são passageiros. E o que vai fortalecer o seu coração para conseguir passar por esses momentos é exatamente a única coisa que de fato é fixa. E o que é fixo? É a verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que Deus ele é por você. E quando você se rende, quando você busca, quando você alimenta essa força sobrenatural que você tem, que é o teu espírito, tenha certeza de que você vai conseguir superar, de que você vai conseguir vencer, de que você vai conseguir chegar até o final. A partir do momento que você desbloquear essa identidade, tenha certeza que você vai chegar até o fim com a sua vitória. Perfeito. Agora, presta muita atenção aqui. O servo do profeta acorda cedo. Por isso que a gente está aqui. Porque quem acorda cedo bebe água limpa. E a partir do momento que ele acorda, ele olha e vê que está cercado. Quando ele vê que está cercado, ele faz exatamente essa pergunta, né? O que nós vamos fazer? Quando nós não somos maduros, a nossa pergunta sempre vai ser essa. E agora? Quem poderá nos defender? Não é assim? Chapolin Colorado.
E aqui vem o coração da mensagem, tá, galera? Que é qual? Versículo 16. Para você que chegou agora, nós, nessa manhã, estamos meditando em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 agora. Então, para você poder nos acompanhar, poder ler em casa, perfeito? Só respondendo aqui um amigo, que é o Marlon, ele colocou: bom dia, tô com uma pessoa que só me humilha, maltrata e me coloca só para baixo. Nessa não consigo sair fora, pois me sinto fraco. Estou sem força, já pedi para Deus me tirar dessa. No caso, Marlon, não é Deus que tem que te tirar dessa, é você que tem que se posicionar em relação a isso. Você está falando que você é fraco, e não é que você é fraco. Tua força está sendo drenada. E tua força está sendo drenada porque você insiste em alguém que não é para você. A partir do momento que você parar de investir sentimento em uma pessoa que não é para você, suas forças vão voltar quase que milagrosamente. Pense que você tem aí uma represa e essa represa tem um grande buraco. E esse buraco ele está levando embora a água da represa. É exatamente o que está acontecendo contigo. Se você precisar de ajuda, eu convido você a fazer um protocolo chamado modo caverna. Esse protocolo modo caverna é um protocolo de despertar de consciência para todos vocês que estão passando por uma dependência emocional. A partir do momento que você despertar sua consciência, vencer esse processo, tenha certeza que sua energia voltará e você ficará muito mais forte. Existem pessoas que são vampiros emocionais, sugam, drenam a sua energia. Para fazer o protocolo, eu vou convidar você a fazer parte da nossa comunidade, a acessar a nossa área de membros. Lá tem esse curso, essa formação. Então, se você precisa vencer esse processo, você vai colocar aqui nos comentários "eu quero" e eu vou mandar o convite para você assinar a nossa plataforma. Todos os outros que estão aqui se identificam com o mesmo problema que o nosso amigo Marlon ele colocou, também estão convidados. Basta você escrever aqui nos comentários "eu quero", e aí assim que terminar a live, você clica no seu direct que eu vou ter enviado para você o convite. Beleza? Vamos continuar. Versículo 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco do que os que estão com ele. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa. Por quê, Brunos? Porque ele está falando aqui, ó, não tenha medo. Maior é quem está conosco do que quem está lá fora. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a sua dependência. Deus é maior do que as suas dores. Você está entendendo? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, porque nós estamos em live e eu não ia deixar isso público no sentido de todo mundo, né? Mas ontem, de manhã, terminei a live e eu recebi uma notícia. E a notícia que eu recebi foi que o meu irmão mais novo, ele havia sido preso. Como muitos de vocês sabem, eu passei por isso, nossa família passou por isso, em 2015, que foi um ano muito difícil. E aí, 9 anos depois, isso voltou a acontecer. Qual o problema, né, Bulhões? O problema é que isso é uma tragédia. Isso é desesperador. O segundo problema é que o meu irmão ele tem um filho. O filho dele tem 9 anos. Infelizmente, meu irmão ele nunca se tornou um homem. Entende? E aí, ao longo de todo esse tempo, ele sempre deu trabalho, dor de cabeça e preocupação. E, curiosamente, todas as vezes que alguém tentou ajudá-lo, ele conseguiu prejudicar a pessoa que tentou ajudá-lo. Infelizmente, ontem ele foi preso, mais uma vez. E coube a mim, minha mãe conversou comigo, tanto que o filho dele, quem cria, né, é a minha mãe. E aí a minha mãe conversou comigo e falou assim, ó, muito difícil, não sei como falar isso para ele. Ele tem você como uma figura muito querida, muito respeitosa. Você sempre ajudou ele tem 9 anos, você pode falar isso para ele? E aí eu tive que olhar no olho do meu sobrinho e falar que o pai dele tinha sido preso. De uma maneira que chega uma hora que a gente precisa ser o homem, sabe?
E a partir do momento que essas coisas acontecem, né, que esses cenários desfavoráveis acontecem, o sentimento de nós como indivíduos, como seres humanos, é um sentimento de abatimento, sabe? E quando você fica abatido, a primeira coisa que acontece com você é o desespero. Dentro do desespero, naturalmente, o seu sistema imunológico cai. E não por acaso, dentro do nosso século, nós vivemos recordes de doenças autoimunes, que é literalmente você combatendo contra você, por não se aceitar, por não se amar, por não se acolher. Então, dentro dessa realidade, o que me apega, o que me dá força, o que me dá conforto é quando eu entendo que maior é Deus. É o que exatamente o que Eliseu está falando aqui para o menino. Maior é Deus. Ah, Bruno, mas eu estou passando por uma grande crise financeira. Maior é Deus. Eu estou passando por uma crise emocional. Maior é Deus. Eu estou perdendo as forças. Maior é Deus. Eu estou sendo perseguido. Maior é Deus. Entende? Quando você entende isso, qual que é a grande questão aqui? Ó? Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que abra os olhos do menino, para que ele veja o que eu estou falando. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, eu peço, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira o exército, conforme a palavra do profeta. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu vou guiar vocês para aquilo que vocês estão buscando. E os guiou para a cidade de Samaria. Então vou desenhar essa cena aqui para você. Essa cena é cinema, né? Absolute cinema. Eles estavam cercados pelos inimigos. O ajudante, o auxiliar ali do Eliseu, olhou para aquilo e falou assim: já era, deu ruim. Nós estamos cercados, estamos em menor número e vamos morrer. E aí Eliseu olha para ele e fala: maior é quem está conosco do que quem está lá fora. E aí o menino não acredita. E ele fala: Deus, abre o olho, a visão espiritual dele. Então, nesse momento de dificuldade, é preciso enxergar além do problema. Ah, mas como eu faço isso, Bulhões? Através da fé. A fé, ela possibilita você enxergar além do furacão, além da tempestade, além da crise, além da dor, além do momento. E quando você consegue enxergar além do momento, você consegue visualizar um outro momento. E nesse outro momento existe uma vitória. E nesse outro momento existe paz. E nesse outro momento existe a superação. Maior é Deus. Então peça a Deus para que Ele abra a sua visão espiritual. Não apenas para você ver anjo, para você ver fogo, para você ver capeta e expulsar. Eu estou falando para você enxergar aquilo que Deus ele tem para você. Entendeu? Porque vida espiritual não é um playground, não. Aí, Bulhões, eu queria ter meu sexto olho aberto para... Não, amigo. Você não se emocione, não, tá? Você não tá em Hollywood, não. Vida espiritual não é Hollywood, não. Então, a partir desse momento, o menino tem uma visão espiritual aberta e ele percebe que ao redor dele está o exército inimigo cercando. Só que ao redor do exército inimigo estão os anjos do Senhor, cercando esse exército inimigo. E a partir do momento que você vê isso, você entende que você não está cercado, porque você é guardado por Deus. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ele nos livra. Certo? Por isso que o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Portanto, não tenha medo. Peça para que Deus ele abra a sua visão. Tenha esperança. Esse momento de dificuldade vai passar. Só que é extremamente importante para que nesse momento que você se sente cercado,
você possa buscá-lo, fortalecer a sua vida espiritual e ter uma visão de que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nunca houve noite que impedisse o sol de nascer. Não há mal que dure para sempre. Não há dificuldade que se sustente a vida inteira. Vai passar. Você vai conseguir. E no final, a dor, ela vai embora. Por isso, ative o teu espírito. Busque a Deus. Não desista. Continue. Porque o final feliz só acontece quando, no final, a felicidade ela se realiza. Eu vou orar por você. Pai, graças te damos por esse momento especial de iniciar essa quarta-feira buscando ao Senhor, buscando a sua presença, a sua palavra, buscando o seu amor. Pedimos, Senhor, de todo o nosso coração que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Nos guarde, nos livre de todo mal. Acampe ao nosso redor os teus anjos. Nos proteja, Senhor. Abençoa as nossas vidas, seja conosco. E nesse momento de se sentir cercado, nos mostra a tua mão. Nos tira, Senhor, dessa dor e nos guie segundo a tua vontade, para que o seu nome seja glorificado. Abençoe a vida dos seus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, as dificuldades que eles estão enfrentando, os dilemas, os problemas, mas eles não estão sozinhos. Abençoe os meus seguidores, abençoe, Senhor, os meus alunos, abençoe aqueles que estão presentes nessa transmissão. Seja com eles e demonstre, Pai, a resposta desse momento. Em nome de Jesus, amém. Que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente. Mais uma vez fica o meu convite para você que está aqui, para você que se sente sozinho. A nossa comunidade, ela te espera, certo? O Método FB é o nosso ministério, é o ambiente onde nós conseguimos oferecer para você os treinamentos emocionais, o acompanhamento emocional e, sobretudo, um grupo fortalecido para que você não se sinta sozinho, para que você pertença a um ambiente poderoso, para que você faça parte da nossa comunidade. Basta você escrever aqui nos comentários "eu quero", nós vamos mandar no seu direct agora mesmo o ingresso para você. Você pode estar sozinho nesse momento, mas não significa que você vai permanecer sozinho. Se conecte com as pessoas certas, mantenha essa frequência e você não vai perder essa batalha. Que Deus ele te abençoe. Nos encontramos daqui a pouco nos stories. Hoje é dia de responder caixinha de pergunta. E mais à noite, ali por volta das 7h30 da noite, nós temos uma live. Para você que está aqui ainda de manhã, umas 11 horas da manhã, eu vou fazer uma live com um colega, uma live em colaboração. Você também está convidado. Hoje é o dia de ter bastante transmissão, então você não vai estar sozinho. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe o seu dia. E você que escreveu "eu quero" aqui, eu acabei de mandar para você um direct para você fazer parte da nossa comunidade, a maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Você nunca mais vai estar sozinho. Um beijo no seu coração, vamos juntos e até mais tarde.